Existe uma diferença entre saber o que é e achar que sabe. Com certeza você está cansado de tentar usar suporte e resistência nas suas operações e não ter nenhum resultado. Ou de tentar entender como isso funciona e nunca conseguir. Esqueça tudo o que você viu por aí. Hoje eu vou te ensinar de uma forma definitiva o que é e como eu uso nas minhas operações. Tá vendo esses resultados aí? Então, esses são os lucros que eu tive nesses últimos dias. Eu tenho resultados comprovados há mais de anos, e se você quiser acompanhar de perto, eu posto frequentemente algumas operações que eu faço no meu Instagram. E ainda tem o terror dos vendedores de ilusão liberado ao público, MQL5. Além disso, eu ainda libero acesso direto ao meu MetaTrader, então não deixe de me acompanhar lá no Instagram. Suporte e resistência. Suporte e resistência são conceitos importantes na análise do mercado financeiro. Eles se referem a níveis específicos que tendem a atuar como uma espécie de barreira para o movimento dos preços. Eu vou explicar mais a fundo, vamos lá. Vamos começar pelo suporte. O suporte é um nível do preço abaixo da cotação atual do ativo. Em outras palavras, é o ponto em que a demanda compradora pelo ativo é forte o suficiente para impedir que o preço caia ainda mais. É como se houvesse um piso abaixo que não permite o preço ultrapassar aquela região. Captou? Já a resistência é um nível oposto do suporte. A resistência é um nível do preço acima da cotação atual. Em outras palavras, é o ponto em que a oferta vendedora pelo ativo é forte o suficiente para impedir que o preço suba ainda mais. É como se houvesse um teto que não permite o preço ultrapassar aquela região. Podemos separar suporte e resistência em dois apelidos: topo e fundo. Conceitos de suporte e resistência. Primeiramente, vamos entender um conceito básico. Já sabemos que suporte é igual a fundo e resistência é igual a topo. Certo? Beleza. Mas e se o preço romper o meu suporte? O que ele se torna? Então, o suporte, ele é uma região abaixo do preço e a resistência é uma região acima do preço. Então, se um suporte for rompido, ele se torna uma resistência. E se uma resistência for rompida, ela se torna um suporte. Bem simples, né? Encontrando topos e fundos. Agora é o ponto que muita gente se perde. Já sabemos o que é um topo e um fundo. Mas como podemos encontrar eles no gráfico? Então, vamos lá. Pense em um topo como se fosse uma espécie de V invertido. O preço bate naquela região e recua com muita força. Uma resistência forte de verdade vai fazer o preço derreter. Ela vai gerar uma pancada para baixo quando o preço bater naquela região específica. Um suporte é basicamente a mesma coisa, porém, pense como se fosse um V. Esse cenário que eu tô levando em consideração é de uma lateralização, que por sinal eu acho um excelente padrão para se operar. Lembrando que minha principal modalidade é scalp. Em tendência, o conceito de suporte e resistência não muda, mas a maneira de operar sim. Até porque em uma tendência você deve sempre operar a favor dela. Se você quiser entender melhor sobre as tendências, tem vídeo aqui no canal falando sobre esse tema. O que muita gente faz de errado é traçar uma porrada de linha achando que é suporte e resistência. Isso é completamente errado. Entenda uma coisa, existe topos,
fundos e regiões de correção. O preço não sobe ou desce infinitamente. Quando o preço faz um topo e desce e começa a subir novamente, não significa necessariamente que ele gerou uma região de suporte ou fundo. Isso é basicamente uma região de correção do preço. A mesma coisa se aplica a um fundo. Se o preço bate uma região de suporte, depois começa a subir e depois volta a cair, não quer dizer que foi criado uma resistência. Basicamente, isso foi uma região de correção. Certo, Castian, mas o que eu faço com essas regiões de correção? Então, nada. Como abrir uma ordem operando suporte e resistência. Se você entendeu tudo o que eu expliquei até aqui e assistiu meu vídeo falando sobre tendência, provavelmente você já entendeu. Mas para quem tem dificuldade no raciocínio, vamos lá. Quando o preço bater na sua região de resistência, você entra com uma operação de venda. Se o preço romper sua região de resistência, você espera uma correção conhecida como pullback e abre uma ordem de compra. Lembrando que quando uma resistência é rompida, ela se torna um suporte. E quando o preço bater na sua região de suporte, você abre uma ordem de compra. Se o preço romper a sua região de suporte, você espera uma correção do preço até a região rompida e abre uma ordem de venda. E como eu já disse, Suporte rompido se torna uma resistência. conclusão, fazendo um breve resumo. Suporte é igual a fundo e resistência é igual a topo. Topos e fundos são regiões aonde o preço tende a segurar. Suporte e resistência são regiões e não uma linha exata. Evite abrir uma ordem depois do terceiro toque na região de suporte ou resistência. Se for abrir, abra com uma mão mais leve. Depois do terceiro toque, a probabilidade do preço romper a região é muito grande. Certifique se o mercado está em tendência e, se tiver em tendência, sempre opere a favor dela. Em lateralização, é permitido abrir ordem de compra ou de venda em um topo ou um fundo. Não seja comprador de topo ou vendedor de fundo. Regiões intermediárias são zonas de correção do preço e não devem ser operadas. Açaí é melhor do que sorvete. E por último, não seja petista. Mais um vídeo pedrada, hein? Fala tu. Mas é isso, meus nobres. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o máximo para responder. Dependendo da dúvida, eu faço até um vídeo específico só para responder. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e escreva qualquer coisa aí nos comentários para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e tá recomendando ele para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!